outros colegas também querem entrevistá-lo, mas eu queria saber, além de reforma da Previdência, o que mais o senhor acha que estará na agenda do Senado neste ano? Nós vamos reunir os líderes partidários, como eu falei para vocês, e eu quero apresentar um novo modelo de votação no plenário a partir dessa reunião de líderes. Discutir com o líder do governo, com o líder da oposição, com os líderes de todos os partidos que compõem o Senado, e a partir dessa discussão serena, madura, tranquila, definir a pauta de votação. Não tenho dúvida que a prioridade, nesse primeiro momento, não tenho dúvida que será debatermos muito e votarmos a reforma da Previdência. Muito obrigado ao novo presidente do Senado. Tamo junto, Davi, tamo junto. Abriu a ponte. Senhor presidente, Diana, valeu. Ali, presidente, ali, direito. Qual será a sua prioridade? Começa qual a sua prioridade como presidente do Senado para pacificar a casa? Primeira prioridade, primeiro agradecer ao Brasil e me apresentar para o Brasil como um presidente pacificador. Eu quero discutir com os parlamentares. Eu tenho uma proposta que a reunião de líderes do Senado possa acontecer semanalmente e que a gente possa deliberar sobre as pautas importantes em votação, para não ser uma decisão do presidente com o poder discricionário que o presidente tem. Mas eu quero harmonizar o Senado Federal, cumprimentei todas as outras candidaturas, quero apresentar para o Brasil um Senado que possa ser ágil, eficiente e que dê a resposta que a sociedade brasileira pede dos senadores e do parlamento. Há suspeitas que se tentou fraudar essa última votação. O senhor vai fazer investigação em relação a isso? Hoje foi um dia muito tumultuado e muito importante para todos nós. Desde ontem, que se iniciou a sessão preparatória de posse, a Câmara e o Senado estavam para eleger os seus presidentes. Logicamente que se houve ou não a intenção de fazer uma fraude no processo eleitoral, a presidência vai determinar que seja apurado e se tiverem culpados nós vamos submeter o julgamento e ao crivo das instituições. Mas nesse momento há ainda uma suspeita e a gente quer falar com um pouco mais de consistência sobre esse assunto. Presidente, o senhor foi eleito, a sua vitória foi comemorada pelas redes sociais, pelo ministro-chefe da Casa Civil e abertamente ele apoiou a sua candidatura. No entanto, para alcançar o quórum necessário, o quórum constitucional necessário, o governo precisa ampliar um pouco mais de votos. O senhor ficará restrito a essa, como não ficar restrito a essa condição de um candidato apoiado pelo ministro-chefe da Casa Civil para ser um candidato mais amplo e conseguir avançar com as reformas de um governo que o senhor apoia, enfim, como avançar em todas essas reformas com partidos que não necessariamente são da oposição ao governo, mas o MDB, por exemplo, de Renan Calheiros. Apoiado pelos senadores. Os senadores da República confiaram no nosso projeto, que nós apresentamos ao longo dessa caminhada, e o entendimento. O Senado Federal é a casa do entendimento, é a casa da moderação, é a casa do equilíbrio e do diálogo. Logicamente, nós vamos apresentar para os senadores e, dentro da função do Senado Federal, avaliar as propostas do governo. O governo vai ter que dialogar com todos os líderes partidários, vai ter um líder do governo que vai trazer a mensagem do governo e, naturalmente, o Senado vai cumprir o seu papel institucional, apreciar as matérias e botar em votação. O governo tem que respeitar o Senado, o poder da República, e a presidência do Senado irá trabalhar com equilíbrio e serenidade para que as coisas aconteçam no Senado. Fala, presidente, primeira questão, medidas de combate à corrupção. Inclusive o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer enviar um pacote aqui para o Congresso Nacional. Qual a prioridade que isso vai ter na sua gestão? O governo vai enviar, o ministro Sérgio Moro vai enviar, o próprio governo como um todo pode enviar sua pauta e vai ser feita uma avaliação pelo colégio de líderes, pelas comissões pertinentes e nós vamos tratar da maneira que é tratado qualquer matéria encaminhada pelo Congresso Nacional. Não será uma prioridade? Eu não disse isso, eu disse que nós vamos tratar, terão tantas prioridades, especialmente esse primeiro ano do novo governo, que o Senado vai estar de portas abertas para tratar com tranquilidade, com serenidade e com celeridade necessárias matérias importantes. O ministro Paulo Guedes
tem uma agenda econômica extensa. O senhor já esteve com ele, o senhor o conhece pessoalmente, o senhor acha que tem um diálogo com ele suficiente para avançar nessa agenda? Pergunto isso porque ele mantinha contatos com o Renan Calheiros e com o Rodrigo Maia. Eu não conheço o ministro Paulo Guedes pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu entendo que a agenda econômica é prioridade, porque a partir do momento que nós colocamos essa engrenagem para girar, o Brasil começa a respirar, os empregos começam a aparecer, as coisas começam a acontecer. O Senado novamente está de portas abertas para recepcionar as proposições do governo e tocar dentro da celeridade e dentro da tranquilidade que o Senado vai apresentar para o Brasil. A reforma da Previdência está entre essas prioridades. Como é que o senhor avalia pessoalmente, presidente, a necessidade da reforma da Previdência para o Brasil? A reforma da Previdência é fundamental para o país. De todos os partidos, todos os brasileiros e os políticos reconhecem a importância e o papel da reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito aos privilégios. Eu quero dizer que o Senado vai ter maturidade para discutir e vai tratar as questões importantes com a celeridade e com o tempo que essas questões requerem para o desenvolvimento do nosso país. A que o senhor atribui a sua eleição? É um ambiente de renovação, de fora da prisão, porque o senhor estava enfrentando, entre outros, o nome do ex-presidente da Casa, Renan Calheiros, que já presidiu 4 vezes aqui o Senado Federal e que tinha ali um grupo também influente, muito forte por trás dele. A que o senhor atribui, inclusive ele acaba desistindo, né? Um ato ali extremo, ele deixa a eleição no meio, quando já estava em processo já de votação. A que o senhor atribui a sua vitória? Os brasileiros, nas eleições do ano passado, apresentaram para o Brasil um novo Congresso. O Senado Federal renovado, 50% da Câmara dos Deputados renovada, muitos parlamentares de primeiro mandato e, naturalmente, a mudança que vem das urnas aconteceu hoje no plenário do Senado Federal. Os senadores que chegaram ao Senado querem um Senado transparente, um Senado que há mais de 24 anos é governado por um único partido, e a nossa proposta da nossa candidatura foi sempre isso, apresentar uma alternativa que pudesse agregar todas as lideranças partidárias, todos os partidos sem discriminação e que a gente pudesse fazer um Senado mais célere e mais autônomo. O senhor está no primeiro mandato e derrotou, vamos dizer assim, os profissionais. Como é que o senhor vai compor a mesa da Câmara, a mesa do Senado e as comissões do Senado? O senhor já tem definições sobre isso? A Comissão de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça e a vice-presidência, enfim, os cargos da mesa? Como eu falei para vocês, eu quero ser um presidente do diálogo e do entendimento. Eu conversei com alguns parlamentares que já foram indicados para as lideranças de seus partidos e nós marcamos uma reunião para terça-feira, já que eu convoquei a reunião na quarta-feira, terceira reunião preparatória para quarta-feira, então nós vamos reunir na terça-feira os líderes partidários e discutir a questão da proporcionalidade das comissões e da mesa diretora. Foi tudo muito tenso. A sessão de ontem foi tensa, depois foi suspensa. Teve na madrugada a decisão do presidente do Supremo Dias Toffoli para que fosse o voto no momento mais difícil desse processo de eleição aqui no Senado Federal. Olha, essa eleição foi muito tumultuada. Foi a eleição que mais se teve candidaturas apresentadas para disputar a presidência do Senado. E essas candidaturas vieram desse sentimento dos senadores de apresentar essa alternativa. Lógico que no final foi se consolidando algumas candidaturas e o sentimento público, eu quero agradecer publicamente aos senadores Tasso Gereissati, à senadora Simone Tebet, ao senador Álvaro Dias e ao senador Major Olímpio, que com esse espírito público de renovação abriram mão das suas candidaturas, que não eram projetos pessoais, eram projetos partidários também, em prol da nossa candidatura. E foi isso que deu essa vitória. Então é o diálogo e o entendimento que vai fazer o Senado forte, fazer essa instituição, esse poder respeitado pelas outras instituições. O senhor avaliou ali aquele movimento também, principalmente do senador Renan Calheiros, contra a votação aberta. Como o senhor viu esse movimento, inclusive que se recolheu o próprio Supremo Tribunal Federal? Olha, 50 senadores no dia de ontem votaram em uma questão de ordem levantada pelo senador Randolph e pelo senador Lazier e colocaram
a sua opinião, que queriam que fosse dada publicidade para o seu voto para a eleição de presidente do Senado. Lógico, houve uma decisão judicial, o senador José Maranhão presidiu os trabalhos da sessão de eleição, como a decisão judicial determinou, e nós acompanhamos esse processo todo, entendendo que o Senado Federal saiu muito grande desse processo, porque respeitou a decisão judicial e cumpriu seu papel. A senadora Cátia Abreu já levanta uma bandeira branca nas redes sociais também. Ela deseja boa sorte aos senhores, que tinham uma outra candidatura claramente, mas que vai apoiá-lo, já que o senhor é presidente do Senado. O senhor está aberto para isso? Espera isso também de Renan Calheiros? A senadora Cátia Abreu é uma amiga minha. Fui deputado com a senadora Cátia Abreu, respeito as posições políticas dela, é uma grande parlamentar, respeitada, especialmente no setor do agronegócio. E eu já recebi um buquê de flores que me foi entregue hoje pela senadora Cátia Abreu, eu recebi com muito bom grado, dei um abraço e disse para ela que eu estarei à disposição dela na presidência do Senado. Mas o senhor não quis a pasta de volta? Ela deixou a pasta na mesa diretora dos trabalhos. No final ela deixou lá. Qual foi naquele momento em que ela tomou a pasta da mesa? Qual foi o seu sentimento? Eu estava procurando a pasta que eu queria responder as questões de ordem e fiquei insistindo para que ela trouxesse a pasta, mas enfim, terminou tudo bem, foi uma sessão em alta temperatura, mas eu consegui, logicamente, com a responsabilidade que o mandato de senador me confere e a responsabilidade de ter sido o último membro remanescente da mesa a presidir aquela sessão, eu fiz esse juramento e esse compromisso de tratar com todas as pessoas com seriedade e com respeito. Então, mantive o equilíbrio, todos os senadores fizeram as suas manifestações e têm legitimidade para fazê-las, porque exercem um mandato e por esse mandato podem fazer as suas manifestações. E isso já é um momento que já está... estamos vivendo outro momento, já é uma página virada, é um momento superado, agora vamos tocar o barco e a gente conta com todos os senadores para construir. O senhor ligou para Renan Calheiros ou o gesto foi ali na mesa, que o senhor, no discurso que o senhor fez menção a ele? Não consegui ligar para ninguém ainda, estava presidindo os trabalhos, mas eu vou ligar para o senador Renan Calheiros, vou ligar para todos os senadores, vou pedir ajuda dos senadores do Senado Federal. A experiência do senador Renan Calheiros vai ser muito importante, assim como a experiência de todos os senadores. O diálogo e o entendimento é a bandeira que eu quero empreender à frente da presidência do Senado Federal. E qual a sua mensagem para casa, para os servidores da casa, para o secretário-geral da mesa, e hoje foi quem o assessorou? Quer dizer, vai ser uma renovação completa? Ou como é que é a mensagem do senhor para casa, para os senadores, para os servidores, para as assessorias? Continuar firme, de cabeça erguida, servidores que ajudam a construir essa instituição, senadores que são parte desse poder, tentar buscar a melhor relação possível e poder, com esses servidores, servir o Brasil. Como é que o senhor viu ali a posição do senador Renan Calheiros, quando ele atribui, inclusive, um movimento que estava ali inviabilizando a candidatura dele, inclusive pelo voto da senadora Mara Gabrilli, do José Serra, então ele fez ali um movimento, inclusive do senador Flávio Bolsonaro. Ele atribui ali a questão de todo mundo estar externando seu voto aberto. E joga muito da responsabilidade, especificamente, a um aliado do senhor, que é o chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni. Isso pode deixar uma sequela difícil para o governo administrar? Acho que não. A decisão do voto da senadora Mara Gabrilli foi tomada numa reunião do PSDB. Então isso é um assunto que foi tratado dentro de uma bancada de um outro partido e foi colocado claramente na reunião que o partido fecharia a questão pelo voto aberto. Então, foi uma decisão política do líder, senador Roberto Rocha, e o partido acatou a decisão. Assim como a questão do Major Olímpio, que deve ser o líder do PSL, eu ainda não fui comunicado oficialmente, mas ele me disse no plenário, quando o PSL abriu mão da candidatura do PSL, o próprio Major Olímpio disse que pediria aos senadores da sua bancada que votassem abertamente. Então Flávio Bolsonaro acompanhou o PSL e Mara Gabrilli acompanhou o PSDB. E essa sequela pode existir, pode haver uma tentativa de estabilizar, porque o ambiente ainda é muito turvo no Senado Federal. Pelo que a gente viu ontem, eu cubro aqui, já há 23 anos, esse jogo também há muito tempo. Eu nunca vi um ambiente como esse, já vi até um embate do então senador Antônio Carlos Magalhães e o senador Jader Barbalho. Isso
na disputa pelo comando também, mas nada que desestabilizasse a casa como eu vi ontem e mesmo no dia de hoje. Sessões tensas. Como é que o senhor vai conseguir recuperar um ambiente administrável aqui no Senado Federal? Conversando com os parlamentares, dialogando, buscando o entendimento, com humildade, com serenidade, mas com compromisso com o Senado. O Senado não pode parar. Os senadores vão ter que fazer da sua atuação parlamentar esta casa funcionar, apresentando para o Brasil as respostas que o Brasil espera desta casa. Então, nesse sentido, o diálogo e o entendimento com todas as lideranças. E eu quero dizer ao Brasil que ontem foi uma sessão muito difícil, porque foi uma sessão preparatória com 8 candidatos. Então eu sei que pode ter um ruído que aconteceu ontem, de um embate um pouco mais acalorado, mas hoje já se teve a eleição, já se elegeu o presidente, agora é conversar. Teve até tentativa de fraude. Não teve tentativa de fraude. O que teve foi a suspeita levantada por um parlamentar, aonde uma cédula a mais dentro de um processo de votação. Logicamente que isso vai ser apurado e quem tiver que ser penalizado, a responsabilidade por isso será. O senhor enumeraria, elencaria quais os projetos que o senhor acha que O senhor já esperava essa vitória, o senhor, a contagem como é que estava, e o quanto a desistência do senador Renan Calheiros influenciou na sua vitória? Eu trabalhei para esse processo de votação com as 8 candidaturas apresentadas. Naturalmente, eu trabalhei para vencer a eleição. Ninguém entra numa campanha para perder. E hoje o resultado foi muito positivo e eu sou muito grato aos senadores que me confiaram a posição de presidir o Senado Federal. Presidente, é uma vitória do governo? Uma vitória do Senado, uma vitória do Brasil. O Senado Federal é um poder independente, tem que ser harmônico entre outros poderes, mas tem que ser respeitado. A vitória é do Senado, a vitória é do Brasil. A casa vai se pacificar a partir da semana que vem? Vou tentar isso insistentemente para que as conversações e o diálogo sejam o pano de fundo da minha administração. Presidente, a sua vitória foi numa margem mais ou menos apertada, 42 votos, mas, então, devido a isso, como que o senhor atribui, ao que o senhor atribui a articulação feita pelo ministro Onyx Lorenzoni? Qual foi a importância dessa articulação, que é do seu partido e é do governo, lá do Planalto, recebeu milhares de parlamentares nas vésperas da posse? Qual a importância dessa articulação do Planalto para garantir a vitória do senhor aqui? Eu não conheço a agenda do ministro Onyx, é uma agenda do governo. O que eu sei é que o próprio senador Regufe, que foi candidato a presidente, foi à mesa ainda há pouco e se colocou à disposição para ajudar e colaborar. O senador Esperidião Amin, que teve uma votação, teve 13 votos para presidente do Senado Federal, também, inclusive o líder do partido, o Heinz, ex-deputado senador Heinz, se colocou também à disposição para que o Partido Progressista possa nos ajudar a construir o Senado. Então, conversa, diálogo, entendimento e fazer do Senado a instituição que deve ser respeitada como um poder constituído. O presidente Rodrigo Maia falou das dificuldades da reforma da Previdência lá na Câmara. O senhor acredita que também haverá muitas dificuldades? Eu não entendo assim. A reforma da Previdência, o Brasil precisa da aprovação da reforma da Previdência. O Senado vai debater. O compromisso da presidência e dos senadores é tratar a matéria da forma mais séria possível para que a gente possa rapidamente destravar o Brasil e propor novos empregos e desenvolvimento. Presidente, o MDB vai ter qual a a importância das CCJ? redes O MDB sociais? vai ter a CCJ, Essa já que é a maior bancada? Essa discussão vai ser tomada na terça-feira. Presidente, qual a importância das redes sociais na sua eleição? As redes sociais são importantes, é um instrumento hoje de democratização da informação. Logicamente, o Brasil acompanhou essa eleição. O sentimento de mudança que vem das urnas continuou na eleição do Senado. E graças à confiança dos senadores e à força do povo brasileiro, nós vencemos as eleições. Tivemos mais de 1 milhão de comentários escritos para Renan, apoiando o senhor. Presidente, Que bom, eu agradeço o povo brasileiro. presidente, o que vai ser agora? Eu tenho que avaliar, parece que tem uma filmagem ou alguma coisa aí. Eu não queria falar, eu não queria me antecipar aos fatos, porque parece que houve uma fraude na eleição. O que há é que tinha um envelope a mais e pode ter sido na hora da contagem. Eu não quero me manifestar em relação a isso, porque tem que apurar. Mas a ideia é investigar ou deixar para lá agora, já que acabou a eleição? Não, isso está sendo, logicamente, o Senado
E como presidente agora eu vou determinar que seja apurado o que aconteceu. Se foi um envelope a mais ou se foi realmente essa suspeita que a gente tem. Quando esse Fernando Bandeira de Mello, o senhor exonerou, foi readmitido ali, recebeu o senhor com sorriso ali na mesa, diretor. O senhor vai demiti-lo de novo e se for ou se não for, por que demitiu da primeira vez? Eu não queria falar sobre isso, eu quero reunir com os líderes. O Bandeira é um servidor que tem ajudado muito o Senado, mas logicamente a gente vai discutir com os líderes e decidir. Inclusive eu não posso decidir sozinho isso, eu quero dividir essa responsabilidade com os membros da mesa de quais serão os assessores que vão acompanhar os trabalhos. Mas quando o senhor tomou a decisão monocraticamente, por que o senhor tomou essa decisão? Eu tomei a decisão porque saiu um cronograma de votação, de sessão preparatória, que não condiz com o regimento. Então eu tomei essa decisão para tentar restabelecer o que estava escrito no regimento. Ainda sobre as reformas. Que já lhe foi feita na audiência anterior, qual a prioridade que o senhor vai dar a projetos que tratem de medidas de combate à corrupção, e em especial a Lava Jato? Na verdade, eu tenho que tratar todos os projetos que foram encaminhados para o Senado com a celeridade e a urgência que ele merece. Mas, como eu me propus a ser um presidente que vai dividir o poder, eu quero dar essa resposta para você a partir do momento que os partidos indicarem todos os líderes e os líderes definirem a pauta. A mesa diretora e os líderes vão definir a pauta, não será uma decisão exclusiva do presidente. Ainda sobre as reformas, o senhor teme o boicote do deputado? Eu não consegui falar com ninguém, meu telefone está no silencioso desde a hora do começo da eleição. Gente, obrigada. Também agora nas duas casas, é uma coisa que se a gente analisasse uns anos atrás, eu imaginava o DEM com tanto poder. O que representa para o partido DEM comandando as duas casas do Legislativo agora? O presidente do Senado Federal não tem partido, ele é presidente da instituição. Pronto. Obrigada, pessoal.